Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a definição de logaritmo. Tá? Essa definição ela diz pra gente o seguinte, ó, sejam A e B números reais positivos com B diferente de 1. Assim temos, né, que o logaritmo de A na base B é igual a x, se somente se, é isso que significa essa setinha dupla, o B elevado a x é igual a A. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, tá? Que o logaritmo de A na base B é o número real x, ao qual devemos elevar o B a fim de obter como resultado quem? O A, tá certo? Esse A, esse B e esse x, eles recebem alguns nomes, né? O A ele é chamado de logaritmando, o B é chamado de base e o x é chamado de logaritmo, beleza? Uma coisa também que eu não falei aqui é o seguinte, tá? Por causa dessa setinha dupla aqui, a gente tem o seguinte. Isso aqui quer dizer assim, se log de A na base B é x, então eu posso escrever que B elevado a x é igual a A. Da mesma forma, tá? Se eu tiver B elevado a x igual a A, isso quer dizer que eu posso escrever que o log de A na base B é igual a x, tá certo? Né? Então é por isso que tem essa setinha aí dupla, tranquilo? Uma coisa que é importante a gente saber são dois conceitos, né? O de logaritmo decimal e o de logaritmo neperiano, ou logaritmo natural também, como é conhecido. Você considera A maior que zero aqui nesses casos, né? Então você vai ter o seguinte, que o log de A é a mesma coisa que o log de A na base 10. Ou seja, quando não aparece ninguém na base, né, fica implícito que o valor é 10. Esse é o chamado logaritmo decimal. O ln de A, né, que é o logaritmo neperiano de A, é o log de A na base E. Tá? Esse E é chamado de número de Euler e ele vale 2,71828. É um número irracional, tá certo? Se a gente precisar aproximar, a gente pode considerar o E como 2,71 ou ainda também como 2,7, tranquilo? Então, para a gente poder entender melhor essa definição, a gente vai resolver com vocês agora dois exercícios, beleza? Vamos a esses exercícios. Então, pessoal, esse primeiro exercício que eu trouxe, né, para poder praticar com vocês, ele diz pra gente o seguinte, ó, calcule pela definição, letra A, o log de 16 na base 2. Então, para poder resolver pela definição, como é que a gente procede, né? A gente vai pegar aqui e vai igualar a x, tudo bem? Usando a definição, o que eu tenho? 2 elevado a x igual a 16. Então, 2 elevado a x igual a 16, tá claro? Usei a definição. Isso daqui é uma equação exponencial, né? Bem tranquila de resolver. Se você não lembra, o procedimento aqui é o seguinte, a gente vai pegar o 16 e vai fatorar. 16 por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então eu tenho 2 elevado a 4. Isso significa que o 16 é 2 elevado a 4. Então 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 4. Tá certo? Eu tenho bases iguais, o que eu faço com os expoentes? É só igualar. Então x vai ser igual a 4. Beleza? Isso significa que o log de 16 na base 2 é igual a 4. Tranquilão de resolver. A letra B, você tem aqui o logaritmo decimal de 10.000. Você vai chamar aqui também de x, né? E lembra que quando não aparece a base, vale quanto? 10. Então eu tenho aqui 10 elevado a x igual a 10.000. 10 elevado a x vai ser igual a 10.000, tá? Aqui desse lado, né, do lado esquerdo, eu tenho uma potência de 10. Então eu vou escrever esse 10.000 aqui na potência de 10. Eu não vou fatorar, vou escrever na potência de 10, que é mais fácil. Né? Então aqui vai ficar como? 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Né? Então isso aqui. Tenho 10 elevado a 4. Tenho bases iguais, é só igualar os expoentes. X vai ser igual a 4. Então isso significa que o logaritmo de 10.000 é igual a 4. Tranquilão também. A letra C eu tenho aqui o logaritmo de 243 na base 1 sobre 9. Você vai chamar aqui de x, tá certo? E vai usar a definição. Então eu tenho 1 sobre 9 elevado a x igual a 243. 1 sobre 9 elevado a x igual a 243, tá certo? O que eu faço? Vou fatorar o 243. 243 eu vou tentar por 2, você vai ver que não funciona. Aí você vai por 3. 243 por 3, vou ler seu pensamento. 81. 81 por 3 vai dar 27.
27 é por 3 dá 9. 9 é por 3 dá 3 e 3 por 3 vai dar 1. Então eu tenho 3 elevado a 5. Tá? Então no lugar do 243 eu ponho 3 elevado a 5. E no lugar do 9, né, eu tenho aqui já a fatoração dele. É 3 ao quadrado. Então eu vou ficar com isso. Ó. 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x é igual a 3 elevado a 5. Tá claro? Isso daqui eu vou ter que usar uma propriedade de potência, né, para poder igualar as bases. Né? Como é que eu faço aqui? Ó? Eu tenho 1 sobre a elevado a n, isso é a menos n. Lembra dessa propriedadezinha aqui? Então eu posso escrever, ó, 1 sobre 3 ao quadrado é 3 a menos 2. Né? Então no lugar dessa fração eu vou escrever 3 a menos 2, que está elevado a x, que é igual a 3 elevado a 5. Aqui eu tenho o quê? Potência de potência. Como é que eu faço isso? Repito a base e multiplico os expoentes. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Tá certo? Isso é igual a 3 elevado a 5. Tenho bases iguais, igualo os expoentes. Menos 2x vai ser igual a 5. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu vou ficar menos 1 com menos 2 vai dar 2. Então eu tenho 2x. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Tá certo? Né? Isso é uma equaçãozinha de primeiro grau que a gente sabe resolver tranquilamente. O 2 multiplica x, passa para baixo dividindo. Então eu vou obter menos 5 dividido por 2. Tá? Então a resposta aqui, o logaritmo de 243 na base 1/9 é menos 5 sobre 2. Trivial. Letra D, eu tenho um logaritmo neperiano. O que eu faço? Vou trocar aqui, né? Vou escrever log na base E da raiz sétima de E. Isso é igual a x. Tranquilidade? Aqui eu vou ter que usar uma coisa chamada potência com expoente fracionário. Para isso eu tenho que lembrar que quando não aparece ninguém no expoente do número, eu tenho 1 lá, escondido, né? Então aqui é a mesma coisa que E elevado a 1. Vou usar essa propriedadezinha aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M é A elevado a M sobre N. Tá certo? Então usando isso daí, como é que vai ficar aqui? Vai ficar log na base E de quem? De E elevado a 1 sobre 7, que é igual a x. Tá? Então eu já mudei ali logo, né? Já adiantei o passo. Usando a definição, tenho E elevado a x igual a quem? E elevado a 1 sobre 7. Então, E elevado a x vai ser igual a E elevado a 1 sobre 7. Tranquilão? O que eu faço aqui agora? Tenho bases iguais, só igualar os expoentes. Ó. Então, aqui, x vai ser igual a 1 sobre 7. Tá certo? E com isso daí, a gente, né, encerrou a letra D. Beleza? Agora a gente vai fazer mais um exercício para a gente poder fixar ainda mais a definição. Então, pessoal, esse segundo exercício é um exercício que foi cobrado no concurso da ESA. E ele fala assim, ó, o valor da expressão A igual a log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8 é. Aí dá as opções para você marcar. Então veja bem, qual é a ideia para poder resolver? Eu vou chamar de x o log de meio na base 2 e vou chamar de y o log de 32 na base 8. Né? Então o valor de A vai ser a soma de x com y. Tá? Então, ó, sejam x igual, ou melhor, log de meio na base 2 igual a x e log de 32 na base 8 igual a y. Tá? Então daí, usando a definição, eu tenho o seguinte, ó, log de meio na base 2 é igual a x, pela definição tenho 2 elevado a x igual a meio. Então 2 elevado a x igual a meio. Tá? Aqui eu não tenho como fatorar, né? Mas tem como fazer uma jogada aqui. Qual é? Colocar o 1, né, no expoente aqui do 2, né, sendo o expoente do 2, porque ele é o expoente do 2, né? E usar uma propriedadezinha de potência. A propriedade que a gente vai usar aqui é essa, tá? 1 sobre A elevado a N é A menos N, tá? Então, utilizando essa propriedade, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a quem? A menos 1. Bases iguais, x igual a menos 1. Tá certo? É só igualar os expoentes.
Então isso significa que o logaritmo de meio na base 2 é igual a menos 1. Tá? Da mesma forma, vou usar a definição para esse caso aqui. Log de 32 na base 8 é igual a y. Então eu tenho pela definição que 8 elevado a y é igual a 32. 8 elevado a y é igual a 32. Né? Vamos fatorar o 32 por 2 vai dar quanto? 16 por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então eu tenho 2 elevado a 5 no lugar do 32. E a fatoração do 8 aparece aqui, né? É 2 elevado a 3. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3, que está elevado a y, e no lugar do 32, 2 elevado a 5. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então eu tenho 2 elevado a 3y, e aqui eu tenho 2 elevado a 5. Bases iguais, igual os expoentes. 3y igual a 5. Isso me diz que y é quem? O 3 que está aqui multiplicando, passo para baixo dividindo, y igual a 5 sobre 3. Tá? Qual é a conclusão então? O valor de A é x mais y. Então o valor de A vai ser igual. O x eu sei que vale menos 1. O y eu calculei vale 5 terços. Né? Aqui como é que eu resolvo? Eu posso tirar o MMC e fazer daquele jeito tradicional, né, que a gente já está acostumado. Ou pode usar um macetezinho aqui, faz assim, tá? Que é mais rápido. 3 vezes menos 1, né? Coloca aqui no numerador e soma com 5, tá? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Soma com 5 é o seu numerador. E o denominador é só repetir o 3 aqui. Então, A vai ser igual a menos 3 mais 5, que vai dar 2 sobre 3. E a resposta é a letra C. Tá vendo? Tranquilão, só usar a definição. Então essa aula foi uma aula bem trivial, né? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Valeu!